Olá, pessoal, mais uma vez, mais um episódio do Amigovski, que é o podcast do Edmilson Migovski, que a gente passa no nosso canal no YouTube, também no YouTube do canal do Correio da Manhã, do Jornal Correio da Manhã, e também na TV Correio da Manhã, na TVC, na região serrana do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe um ex-aluno meu, isso dá muito orgulho, né? Que é o André Perim, formado na UFRJ em Medicina em 2007, onde ele fez residência em ortopedia e traumato-ortopedia, e depois foi para o INTO, que é o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, que é uma referência nacional, acho até da América Latina, para a especialidade de ortopedia. E você foi, né? Me fala um pouquinho da tua carreira, porque você, ao se formar em 2007, em seguida faz a residência. Logo em seguida eu entrei na residência na UFRJ, eu fiz 3 anos de residência. Aí depois eu fui fazendo subespecializações e dentre as subespecializações eu fiz uma que é de algo muito específico, chamado reconstrução e alongamento ósseo, que é para tratar pessoas que nascem com deformidades congênitas ou com sequelas de acidente, de tumor. E depois eu fiz uma subespecialização em cirurgia do pé e tornozelo, que é basicamente o que eu faço hoje em dia, no dia a dia. E aí, quantas cirurgias você já fez até hoje? Dá um chute, você já trabalha com o pé. É difícil, né? Eu devo fazer umas 10 cirurgias por semana. Então é muita cirurgia. E muita coisa relacionada com o pé. Hoje em dia eu praticamente só opero pé e tornozelo. E você, embora seja um médico, porque a carreira do médico é depois de 20, 30 anos que se estabelece, essa que é a verdade. Mas você ainda é um médico jovem, formado em 2007, e você já teve uma característica de ser pioneiro em algumas intervenções, né? Que não é uma coisa muito comum do jovem. Não. Me diz um pouco como é que foi que você teve essa ideia e em que você foi pioneiro. Aquelas coisas de vida, vão surgindo oportunidades e a gente está num momento de transição do cirurgia do pé. A cirurgia do pé era muito arcaica, muito atrasada até muito pouco tempo atrás. E nos últimos 5 para 6 anos, teve uma modernização muito grande da cirurgia. Você pegou essa onda. E eu estava exatamente no local certo, no momento certo, e acreditei, que muita gente não acreditou, que é uma cirurgia que chama cirurgia percutânea do pé. Uma analogia assim pobre, é como se a gente... Foi a transição entre fazer uma cirurgia aberta na barriga e uma cirurgia por vídeo. Então, o percutânea você não dá aquele corte, expõe o osso todo, expõe o pé todo, você vai por um cortezinho, introduz ali um... Você vai olhando por raio-x, então você vai olhando por... É uma intervenção radiológica, basicamente. Você vai olhando por raio-x, no centro cirúrgico tem um raio-x, né, um intensificador de imagens, e você vai olhando o pé por dentro via intensificador de imagem. Então você poupa a pele, estrutura mole, então com isso não maior, diminui o risco de infecção. Isso. Que tipos de intervenção ou de correção você pode fazer? Lembra que você está falando para uma pessoa que não é especialista, então vamos lá traduzindo esse discurso. Basicamente você consegue fazer quase tudo sem abrir o pé mais. Então, joanete, você consegue operar joanete, você consegue operar um pé chato de criança, você consegue operar uma artrose grave, então você consegue fazer quase todas as cirurgias do pé sem precisar de cortes. O pé torto já não fazia antigamente, ele botava no gesso e não havia uma intervenção quase sempre. O pé torto foi revolucionado no final do século passado por um médico chamado Ponseti, eu acho, se não me engano, ele é vivo até hoje, e ele descobriu que você conseguia corrigir o pé moldando por gesso o pé, e até hoje é assim, é o que manda. Você só faz cirurgia numa situação de exceção e não de regra. No pé chato, o que você faz no pé chato? Na maioria das vezes não faz nada. 10% da população mundial tem pé chato. Então 10% das pessoas têm o pé sem o arco do pé. E a botinha tradicional que a gente via, eu via muito quando era criança. Comum, né? Quando eu já fui pediatra, e depois eu parei com a pediatria, e eu já sou pediatra há 38 anos, já estava em desuso a botinha. Já começaram algumas críticas, e era um ou outro ortopedista, na época já não atualizado, que fazia essa proposta. O restante era pisa na praia, na areia, descalço. Como é que está isso hoje em dia? É isso aí. Foi visto que, na verdade, as crianças nascem com pé chato. Nascem entre aspas, né? Quando elas começam a andar, você já percebe algum grau de pé chato. E isso vai mudando à medida que a criança vai crescendo, independente do que você fizer.
mas 10% continua com o pé chato. Se você pegar, que é muito normal hoje, muito comum hoje em dia, você pegar a tatuagem, a impressão do pé da criança, tem gente que faz tatuagem. Aí você vê toda recém-nascido tem Todas pé têm chato. pezinho chato, E isso aí foi sendo visto que, na verdade, o que o ortopedista fazia não mudava nada, era da genética, da estrutura física daquela criança. Se ela tivesse potencial para corrigir, o crescimento fazia corrigir. Se não, continuava chato. Sim, e aí nesse que não... E por que assim, essa preocupação? Então, porque algumas pessoas que têm pé chato, e é uma minoria também, que a maioria morre sem saber que tem pé chato, não dói mais, não acontece nada, a minoria que continua tendo pé chato, algumas pessoas têm dor. Entendi. E aí essas pessoas que venham a ter dor, elas têm que ser tratadas de alguma forma, e normalmente com cirurgia. Entendi. Mas isso é um percentual pequenininho. Se você pensar que 10% das pessoas têm pé chato, se doesse em todo mundo, eu só vivia de operar pé chato. É verdade. E não é. Me diz assim, essas intervenções do tipo assim, que tem gente que tem, usa essa palmilha. Essas palmilhas que a gente vê, às vezes tem algumas dicas de pessoas que moram, dicas de orientais, assim, que a palmilha é milagrosa. Isso é mais mito, mais verdade? Ou isso dá algum conforto para o pé daquela pessoa? Diz, não, Sim, se a pessoa tiver um pé chato doloroso, a palmilha vai funcionar que nem um calço de uma mesa que está tombando. Sim, então ela equilibra o pé. Então, principalmente em pessoas mais velhas que você não vai operar, a palmilha tem um serviço ótimo. Mas assim, ela não tem a expectativa de corrigir o pé, ela vai dar uma administrada no problema. Mas a gente passa a palmilha, só tem que deixar claro que você não está corrigindo a deformidade. Tá aliviando. Você está trazendo um conforto. A questão dos joanetes que você comentou, que principalmente mulher, o homem também, eu tinha um primo que tinha um joanete e o pé fica, esteticamente fica prejudicado, né? Porque assim, imagina uma mulher com uma sandália linda e aí ela vai ficar com vergonha, às vezes machuca. Essa intervenção que você faz visa não só o conforto desse pé, ou visa também uma recuperação do aspecto físico desse pé. O joanete é uma doença, então assim, embora ele deixe o pé feio, a gente trata para melhorar a função do pé. Tanto é que é um procedimento coberto pelos planos de saúde, pelo SUS, porque não tem finalidade estética pura e simples. A estética é secundária. Claro que vai ficar mais alinhado o pé, mais bonito. Mas esses pés, eles doem e eles começam a deformar de uma forma agressiva. Tipo, um joanete grave evoluindo, ele faz artrose no dedo, garra de dedo, então é complicado. E é uma coisa que você percebe. Já esse meu primo, ele regulava a minha idade, eu estou falando que a gente era, portanto, jovens juntos e já tinha aquela bem proeminente, e ele era bom de bola e tinha até prejuízo por conta da dor que dava. E eu percebi que o meu pai, que morreu infelizmente em 2021, ele começa a desenvolver, mas pela idade. Havia um comprometimento que era de artrose, na minha opinião, como médico, e houve comprometimento do pé dele e ele começou a ficar com um joanete bem intenso. Aí eu vou te fazer uma consulta aqui no meu podcast. Tendo essa história familiar forte, eu tenho que ter algum tipo de preocupação também em relação ao joanete. As minhas mãos já estão sofrendo o golpe da idade, né? E aí eu já sei. Mas os pés também, porque, cara, ficar sem poder andar direito é complicado. Não é comum ter um desenvolvimento muito tardio. Isso não é o normal, é a pessoa começar desde jovem ter algum padrão que favorece isso aí. E o calçado é um fator externo muito importante. Sim. O joanete é genético, é da estrutura física da pessoa, mas o calçado... E se manifesta desde o início, como você falou. Normalmente desde o início e pode, em joanetes juvenis, pode se manifestar até antes da puberdade até. Caramba. Não é tão comum. O mais comum é na pessoa já com a estrutura óssea formada começar a desenvolver. Eu não sei se a pessoa que está nos vendo aqui, a gente não tem um recurso de imagem para botar um joanete, como é que você poderia descrever para as pessoas entendam o que é o joanete? Seria aquele... o dedão, ele começar a ter uma inclinação para a lateral. Então, o dedo do pé começa a inclinar como um todo para a lateral. Para dentro, né? Para dentro e para fora. E forma um calombo na parte de dentro do pé. Dentro do pé. Isso. E aquele calombo dificulta o sapato, ele tênis. Dói por um atrito local. E como o nosso pé ele funciona grosseiramente como um tripé. Se o dedão começa a falhar, é um dos pés falhando. Então o pé começa a tombar como um todo. Aí você começa a ter dor na lateral, nos dedos laterais.
E pode ter, e os dedos laterais, eles não são feitos para apoiar. Como eles não são feitos para apoiar, eles começam a se deformar também. Ou seja, o pé deforma, a dor intensifica, e começa a compensar, tentar o outro pé, e começa a complicar o outro pé. Aí, é uma retroalimentação negativa, um pior ou outro. Essa coluna tem problema também. Pode ter dor ascendente, você pode ter dor em outras regiões, no retropé, no tornozelo, no tendão de Aquiles. E quando você faz essa intervenção com cirurgia, o que você faz ali? Você corta o osso, você literalmente quebra o pé da pessoa e você bota o osso na posição com anestesia, que ele tem que tá? Com anestesia. Porque diz que o ortopedista é meio carniceiro. Não é nada brutal. Disso. Brutal. Ele é um ortopedista delicado, porque quando quando você passou pela graduação, diz assim, o ortopedista tem que ser algo forte e meio bruto. Não é isso. Ele não precisa ter tão inteligente, em teoria. Hoje, a gente, cada vez mais, a gente percebe a inteligência do ortopedista, a gente brincava disso, né? É uma piada entre médicos. E essa tecnologia veio para ficar, né? A cirurgia era bruta, de fato. Por exemplo, você não tinha mulheres ortopedistas até muito pouco tempo atrás. Quando eu era residente, era muito raro uma mulher fazer residência de ortopedia. E como as cirurgias... Porque precisava, de fato, de força. Mas não é mais a realidade. E quando você fala em ortopedia, me vem à mente, talvez um dos ortopedistas mais que você deve ver esse podcast, que é o Jean-Claude Chambriard. Foi meu professor. Foi professor da UFRJ e foi da minha turma do Corpo de Bombeiros. E uma vez o Jean-Claude Chambriard, que é um cara bem mais alto, aliás, ser mais alto que eu não é nenhuma vantagem, né? Todo mundo é mais alto que eu. Mas o Chambriard estava comendo um sanduíche de atum, ele estava no meio do mestrado, e ele se atracando com o sanduíche de atum, aquele jeito bruto dele, e aí ele me viu, ele gostava de mim, e falou assim, pô, Migovski, tudo bem? E aí bateu com a mão aqui atrás, assim, Migovski, ele tapa de... E aí estava sujo de atum, meu amigo, eu fiquei com aquele cheio de atum o dia inteiro, né? Falei, Chambriard. Ele vê o nosso podcast e vai lembrar dessa história. E ele é esse protótipo forte, um cara inteligente, mas é um cara fortão e mais. Hoje não, porque hoje você consegue... Você tem muito mais técnica, muito mais mecânica. Você usa força como qualquer cirurgia usa força, mas nada absurdo mais. Você pode ser mais delicado para fazer a cirurgia ortopédica. Me fala aqui, hoje você faz essa intervenção no INTO e também faz essa intervenção na tua clínica privada. Sim, nas duas. O tempo de recuperação é de quanto tempo? Uma vez que você faz essa intervenção percutânea, a pessoa tem que ficar obrigatoriamente de pé para o alto tempão ou não? Não, eu gosto de contar uma história que quando eu era pequeno, eu fui junto à minha mãe tem joanete, e ela foi num ortopedista e me levou a tiracolo. E eu lembro dele falando isso para ela, nem imaginava que eu ia ser médico. E mais nessa área de especialidade. Não tinha nem ideia. E ela foi e ele falou que ela tinha que ficar 2 meses de gesso sem pisar no chão. E era a realidade da época. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. Mas hoje em dia, assim... Aquilo marcou você, assim, vou levar isso, vou melhorar isso. E até hoje a minha mãe não operou, ela tem medo. E você foi pioneira nessa intervenção, né? E hoje você consegue, assim, eu opero o paciente, ele consegue ter alta no mesmo dia do hospital, e ele anda com uma sandália de solado rígido, acabou a anestesia, ele já anda, ele pode andar de cara. E ele usa essa sandália por 4 semanas. Então, basicamente, a crise é usar uma sandália específica, que é uma sandália, literalmente uma sandália de velcro, por 4 semanas. Mas você falou também que você entra e fratura o osso, você fratura e depois você parafusa, você bota parafuso no lugar. A gente tem são parafusos de titânio que você bota o osso na posição que você quer que ele fique, e você fixa o osso naquela posição com parafuso de titânio. Tudo por esses furinhos da cirurgia. E uma coisa que me impressiona muito, mas eu tenho para mim que aquilo lá não é realidade. Não é verdade. Para mim aquilo é um golpe que eu vejo com alguma frequência. Eu vou te relatar o que eu vejo. Eu tenho para mim que aquilo lá é fake, porque a ortopedia acabou evoluindo e eu vejo, como você falou do cirurgia de pé, vai lá, bota um parafuso e fim de papo. Não tem muita coisa. Como é que você bota aquelas coisas externas? Então, basicamente, a gente bota aquilo ali para fratura exposta. Quando a pessoa se acidenta na rua e o osso se expõe, o osso sai para fora da pele, o risco de infecção é muito grande. Então, você usa o fixador externo porque, enfim, por uma questão de infecção, para você evitar a infecção, porque a bactéria adere na placa, no parafuso. E o fixador é uma coisa provisória. A questão é que muita gente não tira o fixador e mantém aquilo como
como um ganho secundário, entendeu? Então era comum, eu durante muito tempo trabalhei no Hospital Municipal Lourenço Jorge, que é aqui perto. Sim. E a gente, às vezes, você operava um paciente e você continuava vendo ele na rua por muito tempo porque ele não voltava para o hospital para tirar aquilo ali, porque vira um instrumento de ganho secundário para ele. O problema é que aquilo infecta. Claro, É um pino que está transfixando a pele e está em contato com o meio externo. Mas, assim, as pessoas usam, às vezes, aquilo ali como subterfúgio para ganho, né? Caramba, é muito estranho aquele tipo de intervenção. Uma coisa. E hoje em dia também, acho que a cirurgia ortopédica ganhou muito tempo, porque eu acho que se você fosse fazer a média de dias de internação nas intervenções, a média hoje reduziu bastante. Muito, muito, porque a maioria das coisas primeiro quando você opera rápido um paciente, a chance dele ter algum problema é menor, principalmente nas fraturas. Se deixar uma pessoa muito tempo acamada, é ruim para o paciente. Então, você tenta agilizar todos os processos. Um hospital de elite, ele resolve o paciente de forma muito rápida e bota, no bom sentido, ele para fora rapidamente também para não ter problema. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, é claro que o INTO é uma referência nacional, como nós citamos inicialmente, e ainda há muito entrave no serviço público das gestões ortopédicas. A ortopedia é uma especialidade muito cara que inviabiliza a população geral de buscar isso. Por exemplo, uma fratura de colo de fêmur em idoso, né? Quase sempre tem idoso. Você faz uma intervenção imediata, qual é o risco de ter lá pneumonia e um monte de complicação pelo estado acamado que a pessoa tem que ficar. Como é que é esse negócio hoje? A ortopedia é uma coisa cara. Ela é cara porque os implantes são caros. É diferente de uma cirurgia geral ele vai usar um fio para suturar um órgão, alguma coisa assim. Então ela é cara, os implantes são caros, mas conta muito por desorganização também, né? Porque hoje em dia já tem implante nacional de padrão bom que não perde muito pro importado. E é mais uma questão de organização, né? De você organizar sistema. E os sistemas são complexos, né? As organizações são complexas, mas é um paciente mais caro que a média do paciente comum, assim. Agora, não tenha dúvida, se você consegue agilizar o processo, você diminui custo, né? Diminui custo porque... não vou nem falar da questão intangível, que é o bem-estar, o conforto do paciente, voltar para casa, se sentir melhor. É o menor risco de complicação de infecção hospitalar, é o tempo de recuperação que se dá de forma mais eficiente, porque você eu faço atividade física todo dia. Eu, por alguma razão, fico uma semana sem fazer, por algum motivo, meu amigo, eu vejo quanto compromete a minha musculatura em uma semana. Sim. Imagina 3 meses acamado, você deteriora o tempo todo, né? Sim. Hoje em dia, você falou para mim que também é especializado na questão de tentar compensar membros, né? Quando você pega ou por fratura ou por um tamanho diferente, congênito, esse tipo de alongamento você faz de que forma? Porque eu sempre imagino assim, eu vou alongar o osso. Mas tem osso, tem nervo, tem vasos, tem musculatura. Sim. Não é só esticar, tem tudo em volta que tem que ir junto. Explica um pouquinho como é que você faz isso. A gente usa aparelhos, existem aparelhos que são todos internos, mas eles são muito caros, não são a realidade do país ainda, e nem no privado, quanto mais no público. E existem esses mesmos fixadores externos que você citou, que a gente utiliza até hoje. Esses aparelhos... Que justificaria usar isso por mais tempo. Por muito mais tempo. Tem paciente que tem tratamentos de meses para anos, dependendo do que for feito. E esses aparelhos, eles têm uma regulagem cotidiana. Muita gente usa hoje em dia aparelho no dente, no palato. Isso, entendi. Mas isso aí você coloca um aparelho numa perna, num fêmur, num braço. Aí vai ganhar aos pouquinhos. E você vai ganhando aos pouquinhos. Então, da mesma forma que ele alonga o osso, porque quando a gente distancia o osso, a gente cresce o osso no lugar. A gente ganha os tendões, os nervos, os vasos. Quando você pega e faz esse alongamento do osso, você rompe o osso? Você quebra o osso. Quebra o osso. Aí no lugar onde você quebrou vai formar um calo, que é como se fosse um molde ósseo. Esse molde, ele... Você quando quebra, você quebra e depois afasta um pouquinho? Não, você quebra e deixa naquela posição. Na posição mesmo. Naquela posição. E você espera 14 dias para formar tipo um pré-molde. E quando você faz você quebra, você serra? Você pode ser com serra ou com broca, mas normalmente uma serrinha. Você serra. Aí você pega
e deixa ali mesmo. Aí e não tem está fazendo, porque ali coagula ali em volta. Ele vai formar um coágulo, Tá. aí vai ter um monte de célula inflamatória chegando Tá. e começa a depositar um tecido primordial assim para o osso ali, que a gente chama de calo ósseo. Tá? Esse calo, ele é moldável. Então, se você for afastando esse calo a 1 milímetro por dia, você forma osso naquele local. 1 milímetro por dia? Por dia. 1 milímetro por dia? 1 milímetro por dia. Então, cara, então em 10 dias... 10 dias é 1 centímetro. 1 centímetro. Então você consegue ir moldando o osso a partir disso aí. Rapaz, vou fazer isso também para aumentar os... Existe cirurgia estética e alongamento ósseo estético. Agora, esse processo não é um processo simples. Se vocês me verem os 3, 4 centímetros mais alto, o responsável explicado. Foi o André. Mas tem esse tipo de tensão? Existe. Isso aí é uma febre mundial até. Só que é caro, porque os aparelhos são caros. Não é um salto alto, então. E é sofrido, não é um processo. Não é aquela mesma história que eu contei do Joanete, é um processo sofrido. Não, porque eu não imaginava que fosse 1 milímetro por dia. É 1 milímetro por dia. Você consegue alongar num fêmur 5, 6 centímetros, um fêmur, 5, 6 centímetros, uma tíbia. Isso mas em um período de quanto tempo? Num período 50 de dias. 50 dias. Eu imaginava que fosse uma coisa muito mais longa. Não, é rápido. Né? É rápido. É bem rápido até. Só que para o osso ficar firme, às vezes demora mais, claro, entendeu? Claro, mas o alongamento, ganhar o comprimento é claro, rápido. Claro, entendi. Porque isso aí parece uma bala de coco, aquela bala que você está começando a puxar, ela vai puxando, puxando, você vai esticando, só que fica algo frágil no mais início. Mais fino, Mas é interessante porque o osso tem muita célula, o osso ele é muito... É interessante, queira ou não, a medula é bem irrigada. Isso. O osso por si só não, né? Tanto é difícil fazer também o que você considera, André, de maior avanço da ortopedia nas últimas 2 ou 3 décadas? Nossa, a ortopedia avançou tanto. A gente vem crescendo. Ortopedia é muito jovem, acho que é uma das especialidades mais jovens que existe. Em todos os aspectos, porque era muito arcaico, né? Até muito. Por isso que tinha essa história do bruto, burro sim, e claro, forte, porque era uma coisa. Então, o que vem avançando demais são os implantes, né? A gente tem uma realidade de implante de quando eu era residente para hoje já totalmente diferente. Não tem tanto tempo assim, dentro da lógica médica é muito rápido. Tá, e quando você fala do implante ósseo, é um implante que você utiliza o osso do próprio cidadão de outra parte nele próprio? Ou você está falando de utilizar nos dois sentidos. Eu estou falando tanto no implante no parafusinho que é utilizado, tanto no sentido de enxertos que a gente consegue trabalhar na medicina mais regenerativa que a gente está caminhando para ter, que eram coisas que eram impensáveis até pouco tempo atrás. Então, por exemplo, o Into tem um banco de osso que as pessoas... O que é esse banco de osso? Me fala. Então, a pessoa, quando alguém falece, e se ela for um doador de órgão, ela pode doar os órgãos como para qualquer coisa, para transplante cardíaco, de fígado, de rim. Meu fêmur desse tamanho pequenininho. O teu fêmur é super útil, porque você consegue pegar o fêmur da pessoa e você utiliza isso, por exemplo, para cobrir um defeito de um tumor, por exemplo. Então tem um banco de osso que tem tudo. Tem tendão, tem cartilagem, tem... osso propriamente dito. E em termos de compatibilidade, segue os mesmos? Não, porque o osso ele é congelado, ele é criocongelado. Então ele não é vivo, não é um tecido vivo. Tá. Ele é um tecido, ele é um espaçador, vamos dizer assim. Então você não precisa ter nenhum grau de compatibilidade. Você só tem que ter os critérios para poder tirar o osso. A pessoa não pode ter hepatite, HIV positivo, doenças infecciosas. E você pega esse osso, você processa aquele osso e você pode utilizar. O que precisa... O que você fala, processa, trabalha, esteriliza... Isso, esteriliza, congela, e você usa o pedaço do osso mesmo, não é pó do osso, não. Não, osso você mesmo. Pode usar até o fêmur inteiro de uma pessoa, você pode utilizar. Você pode pegar, de repente a pessoa tem fraturas múltiplas, você pode tirar e botar um fêmur com um implante segurando toda aquela região. Isso é possível. Uma pessoa, imagina a seguinte situação, uma pessoa... Quanto tempo dura uma cirurgia dessa, mais ou menos? Para você fazer os ligamentos de vasos? Horas, sei lá, 4, 5 horas. Depende do que for feito. Mas, por exemplo, uma coisa que cada vez mais é utilizada dentro do banco de ossos são os tendões. Então, por exemplo, a pessoa rompeu um ligamento. Em vez da gente utilizar um outro tendão dela e inutilizar um tendão que tem alguma utilidade, eu pego um tendão de banco de osso e boto no lugar daquele tendão. O banco de osso hoje é uma realidade
do setor público, do SUS, ou existe também bancos privados aqui no Rio de Janeiro que você saiba? No Rio de Janeiro só tem no INTO, mas ele fornece tanto para o SUS quanto o privado. Basta o hospital que for utilizado ser cadastrado, por exemplo, o FRJ é cadastrada para uso de tecido de banco de osso. Então você entra em contato com o banco e agenda, tem que ser uma cirurgia agendada, evidentemente, e você consegue, tanto em hospitais públicos quanto privados, utilizar o banco de osso do INTO. Entendi, não tinha essa ideia. Quer dizer, as pessoas podem ser doadoras Quando a pessoa diz, eu sou doadora de órgãos, inclui o osso também ou não? Ela pode doar tudo. Na verdade, por mais que ela seja doadora, no final a família tem que autorizar a doação depois do falecimento. Mas ela pode doar, ela é doadora de órgãos em geral. E aí eles vão ver os órgãos que são úteis, né, que são utilizáveis dessa palavra. E os ossos estão dentro dessa lógica. Tem um critério de idade, de perfil físico, de doença infecciosa, etc. Acho que no meu perfil de inteligência até meu cérebro poderia ser aproveitado, mas minha altura nunca. Mas você usa o segmento, né? Claro, eu estou deixando com você. Você tem acompanhado a Copa do Mundo? Eu nem sei se nosso podcast vai ou não antes da Copa do Mundo, mas queria pegar um pouco desse gancho da ortopedia voltada para essa ortopedia do esporte. E eu me surpreendeu, mas na contusão que o Neymar sofreu, né, que se via de uma forma muito evidente o trauma, né, um edema enorme e tudo mais, e a recuperação dele me pareceu uma recuperação até bem interessante. Tive um trauma jogando futebol, algum trauma qualquer. Gelo, calor, por quanto tempo, toma algum analgésico. Eu estou considerando que eu não tenho, nesse momento, acesso a um médico. Eu estou no final de semana num sítio distante, e isso eu sei que o importante é falar com você, mas nem sempre a gente tem acesso. Qual seria a medida que eu posso fazer para me ajudar, sem me prejudicar, até que você, André, me consulte? Assim, de início é repouso, é não forçar a região. Então, você virou o pé, está super inchado o pé. Você não vai tentar ficar andando em cima daquele pé inchado. Por exemplo, vamos lá pegar o gancho da Copa do Mundo. Teve até um comentário que eu estava assistindo com meu filho, que é médico também. Alguém falou assim, não é nada grave não, ele saiu andando. É o tipo da situação, aí meu filho falou, já virou ortopedista, o comentarista de futebol. Eu até achei sensato essa observação, ele saiu andando logo, não é grave, mas pode ter sido até considerado, pelo que você está falando, um equívoco, pô. Independente do tamanho do trauma, eu não sei como é que foi, está fechado. É melhor você pecar por excesso, botar o cara sentadinho, do que sair forçando naquele... Assim, quando a pessoa está andando, a chance dele ter quebrado, dele ter fraturado, é muito pequena. Assim, ele dá pequenos passos, alguma coisa que não vai estragar nem nada de vez. Mas assim, o ideal é manter o máximo de repouso possível. E gelo no local. Gelo, porque o gelo ele diminui o aporte de sangue, ele faz uma vasoconstrição e diminui a inflamação, basicamente. Mais até do que um anti-inflamatório numa situação dessa aguda. Mais aguda. Mas assim, o ideal é isso e, se possível, tentar imobilizar de alguma forma, restringir, mas assim, gelo de hora em hora, 20 minutinhos de gelo, tomar cuidado porque gelo queima a pele. Isso, botar nem que seja uma toalha, um pano, alguma coisa assim, para não ter um contato direto do gelo com a pele. Posição anatômica normal, bota o pé pro alto. O pé pro alto para não inchar tanto. E até você conseguir buscar um atendimento primário. Dentro dessa realidade, eu estou trabalhando em cima de um final de semana sem acesso a você. Botei o gelo, estou lá bem. Quais seriam os sinais e sintomas de alarme que eu sendo leigo, dizer, cara, não dá para esperar até amanhã não. É melhor buscar atendimento médico agora. Se a dor para pisar foi intolerável, a chance de ter quebrado é real. É grande. Então, o principal sinal de alarme é pisar. Extrapolando um pouco, se a pessoa começar a ficar com a batata da perna muito dura, porque pode ter um risco de trombose. É difícil acontecer rapidamente assim, mas é um risco. Então, se você achar que está absurdamente inchado a batata da perna, né, a panturrilha, ou o tornozelo como um todo, aí é melhor ser mais rápido. Pelo risco de trombose. Enquanto o processo inflamatório que ocorreu ali. Eu queria sair um pouco dessa área do trauma e ir para uma outra situação que, para mim, abala... É muito complicado para brasileiros, que é diabetes, que é algo em torno de 16 a 7 milhões de brasileiros com diabetes. Eu vi numa ocasião
de amputação de pés, é algo assim absurdo no Brasil. Então, não sei se é um número muito alto, é surreal, E aí eu queria que você falasse um pouco do pé do diabético. Né? A principal causa de amputação no mundo é o diabetes. O pé diabético. É o pé diabético. Primeiro, por que ele ocorre? Então, porque quando a pessoa fica tem muitos anos de diabetes, ela começa a ter uma deterioração da inervação dos pés de forma muito intensa. O açúcar alto no sangue, ele literalmente destrói os nervos dos pés. Então a pessoa fica com o pé insensível, ela não sente mais dor. E a dor protege a gente de fazer besteira no pé. E até tinha a gente tinha uma orientação do diabético. Diabético em casa de criança é complicado, porque tem aqueles brinquedinhos legos, aquelas coisas pequenininhas, que vira e mexe, enfia, o cara não percebe que enfiou. Não sente. Então tem que andar calçado, com uma meia específica, para não ferir. Não ter costura, não ser sintético. Então, gente, pé de diabetes tem que ter um carinho. O diabetes não pode ir em qualquer manicure, tem que ir no podólogo especializado, o corte de unha tem que ser feito com cuidado, com pessoas que entendam, né? Isso é tão grave para a pessoa entender que quando a pessoa tem um processo desse no pé, é tão grave, que o índice de mortalidade no primeiro ano depois que aparece é de 50%. Olha só, de cada 100 pessoas que desenvolvem o problema, metade acaba morrendo no primeiro ano do problema ter surgido. Então, assim, é assustador. Uma das coisas mais letais que eu já vi na minha vida. É absurdamente letal. E além desse problema nervoso, a circulação dessas pessoas não funciona bem, porque as artérias estão todas entupidas. Isso, por isso tem aquele comprometimento renal, né? Então, com isso, é muito comum a amputação, principalmente que a gente trata mal diabetes, né? No âmbito do SUS, então é muito ruim. Então, é muito comum essas pessoas, quando chegam ao hospital, elas já estão em estado de amputação, não tem mais como reconstruir o pé. Hoje, um diabético machucou o pé. Sim. Ele percebeu que machucou o pé. Cuidados imediatos com essa pessoa. Tem que manter muito limpa a região, ele tem que tirar a carga às vezes da região, ele não pode pisar em cima daquela ferida porque ele não vai conseguir sentir que está piorando. Pois é. Ele tem que ter alguém para inspecionar o pé dele o tempo todo, porque isso normalmente é uma pessoa idosa, que não enxerga bem, que não tem flexibilidade. Então, você tem que ter alguém olhando. Tanto é que a gente recomenda uma coisa besta... ou você botar os pisos do banheiro serem todos brancos, toalhas brancas. Por quê? Porque a pessoa vai pisar e vai marcar de sangue, vai deixar sujo. Então ela consegue ver que tem uma ferida na planta do pé e ela não está vendo. E procurar médico. Mas assim, o principal fator que modifica a doença é tratar o açúcar, o diabetes. Mas uma vez que a ferida surgiu, para diminuir. Porque assim, a pessoa fala, até fiquei com um pouco de medo, porque achei até que esse açúcar no sangue. Ninguém que começa um diabetes hoje vai ter esse problema amanhã. Não. Mas assim, é uma coisa crônica do diabetes maltratado, que você muito bem comentou. De novo, aquela questão da medicina, do estilo de vida sendo fundamental para pautar e evitar que as pessoas adoeçam de uma forma tão grave e tenham tantas sequelas. A amputação acaba sendo algo traumatizante para a pessoa, que vai comprometer o ânimo, o sono, ansiedade, estresse, abala tudo. Acaba a vida. Assim, a pessoa fica muito mal. Então, esse cuidado é fundamental. Então, tem que ter o piso, né? Como é que chama? O assento, não. O calçado tem que ser específico, a meia específica, a vigilância sempre. Eu até acho que você pode criar esse hábito de você pedir para alguém com regularidade, ver se não tem nenhuma alteração no seu pé. Cortar as unhas com muito cuidado. É muito comum, por exemplo, a pessoa ser diabética, ela não sente direito e ela tirar um bife da unha. Ali já vira uma porta de entrada para ela ter uma infecção grave. Então, cuidado tanto é que os podólogos atuam muito nisso aí, né? Num cuidado adequado na forma de tanto cuidar do leito ungueal, etc., e na forma de cortar a unha de forma adequada para prevenir uma lesão, né? Nem para tratar uma lesão. Claro. Hidratar demais a pele, porque essas peles vão ficando, por não ter essa estrutura nervosa normal e os vasos normais, ela vai ficando quebradiça. Então tem um cuidado, tem que ser um cuidado muito pleno. Tanto é que, por exemplo, no fundão, não sei hoje em dia, mas durante muitos anos a fisiatria tinha um ambulatório só de pé diabético, só para cuidar de pé diabético. E tinha também, não sei como é que está hoje, na clínica da família, um setor para fazer
a higiene, curativo, o curativo do pé diabético, sim. que virou meio que uma especialidade, inclusive, da enfermagem. Tem enfermeiras especialistas nessa área de fazer curativo, a supervisão do médico. E o podólogo, a função do podólogo no Brasil vem crescendo muito nesse sentido também, tanto no sentido da prevenção e do acompanhamento do pé diabético. É importante isso aí, mas no SUS ainda é algo capenga, é uma coisa muito forte no privado. E deveria ser, né? Infelizmente. Porque isso é muito mais, entre aspas, barato você prevenir do que você amputar alguém depois e reabilitar. E fora o caos que a vida dessa pessoa atravessa, né? Porque a pessoa... Aí tem outro problema da acessibilidade, que no país as cidades que a gente tem antigas não têm acessibilidade como deveria, então torna a vida dessa pessoa um caos realmente. Então é muito mais caro para ela, né? É muito mais barato, portanto, você fazer esse tipo de prevenção, que é fundamental. O que mais você pode me falar de doenças crônicas causando problemas ortopédicos? Você me falou do diabetes, pela amputação, que é um risco alto, e tem outras enfermidades, a questão do ácido úrico, ele também pode causar algum problema? O ácido úrico pode causar um problema grave, que chama gota, e ele acomete demais as articulações de extremidades, principalmente, então acomete muito pés, mãos, cotovelos. É claro que o ácido úrico também alto pode matar, a pessoa pode infartar, ter problemas renais, mas é muito comum o acometimento de pés e mãos. É muito comum, por exemplo, a pessoa descobrir que tem um ácido úrico elevado porque ela começa com uma dor no dedão, porque ele tem picos de dor, né? Sim. Então é comum, por exemplo, o paciente, a primeiro contato dele com o fato, com a possibilidade dele ter um ácido úrico elevado, ele tem uma crise de dor no dedão do pé, por exemplo, ou no cotovelo, em algum lugar assim. A dor da gota, né? É a dor da gota. E é comum isso no Rio de Janeiro, né? Porque as pessoas comem muito comidas que têm teores de ácido úrico elevado, né? Aquele petisco, aquela coisa muito do carioca, que é muito tipo carioca. Então é comum você estar num ambulatório da Zona Norte, por exemplo, ali, e vir um senhorzinho com uma dor aguda, e é uma dor lancinante, uma dor terrível, assim, a dor de chorar. Gente nos membros inferiores. É muito comum no dedão do pé. Então é muito assim, toda vez que chega um paciente com uma dor muito forte no dedão do pé, da noite pro dia doeu, não tinha nada, e começou a doer sem nenhum motivo aparente. Se você pesquisar um pouquinho, a chance dele ter gota é grande, entendeu? E aí é muito difícil tratar também, porque são pessoas que comem de forma muito regulada, às vezes tem uma genética que favorece aquele acúmulo de ácido úrico também, e às vezes destrói as articulações, se deixa evoluir, tem caso que a pessoa não tem mais o que fazer na região. Na tua experiência como médico, que intervém em algumas enfermidades congênitas, né, que a criança nasce e aí você... Qual foi um relato da tua vida profissional que mais te deu emoção na tua intervenção? Né? Você, olha que um antes e depois que te surpreendeu. Tem tantos, né? Tem um menino muito marcante, que ele agora já é um homem, ele tem 18 anos, que ele foi diagnosticado com um tumor no joelho. Caramba. E aí só eu devo ter feito umas 10 cirurgias nele para tentar reconstruir essa questão do alongamento ósseo, tentar botar o osso no lugar. E chegou num dado momento que, tipo assim, a gente já tava, não tem mais jeito. E é muito triste, né? Você fazer uma amputação num menino de 13 anos. Ele devia ter uns 13 para 14 anos na época. E ele meio que assim, se ligou muito com uma coisa de fé, e o dele foi meio que milagroso, mesma coisa. E já estava num estado pré-amputação, ele já estava no INTO, tem um setor de amputados, então ele estava já naquela coisa do ambulatório de amputação. Vendo as pessoas... porque passa por psicólogo, por fisiatra, porque tem um processo além da cirurgia nisso aí, muito além da cirurgia. Cara, que horrível isso. E os pais meio são pessoas muito legais, e eu lembro deles vindo até mim falando que você acha que vale amputar, não vale, que é uma pergunta meio ingrata, né? O que você vai falar para um garoto de 3 anos? Não vale, não vale. Mas eu, sinceramente, não tinha muito mais esperança em fazer nada para ele, porque o joelhinho dele não consolidava a região, não colava com nada. E já estava... Eu devo ter feito, sem nenhum exagero, umas 10 cirurgias nele. E aí ele pagou para ver e o negócio milagrosamente consolidou. E depois ele alongou, mas ficou meio curto uma perna em relação à outra. Ele fez mais uma cirurgia, ele alongou.
E se você olha ele andando aí na rua hoje em dia, não tem muita coisa. Foi até engraçado, nas eleições ele era tipo assessor de deputado, assim. Pô, você via ele em cima de trio elétrico, nessas coisas das eleições e inteiraço, assim. Aí você fala, pô, é diferente, né? É legal isso, né? Porque assim, a pessoa que vive a expectativa de perder e ter a manutenção do seu membro funcional e com um aspecto bom, eu acho que é uma coisa que muda, né? Tem um antes e depois que é fantástico isso. Né? É o que vale, na verdade, né? E da mesma forma que já teve situações também, hoje em dia, aqueles erros que se cometeu, teve alguns relatos que se tornaram escândalos da pessoa que tinha que amputar uma perna e acabou amputando o outro. Hoje a segurança da intervenção é muito maior. Né? A maioria dos hospitais eles trabalham com o que se chama de cirurgia segura. Então, antes da cirurgia, o cirurgião tem que ir no leito, ele tem que marcar o sítio cirúrgico, ele tem que escrever, literalmente, você pega uma caneta e escreve na região que você vai operar. O paciente tem que assinar termos para confirmar que a perna é tal ou que a circunstância que vai ser operada é essa ou aquilo. E, além disso, a enfermagem antes do ato cirúrgico, ela confere isso aí. Então, você passa por muitas etapas. É possível, mas é cada vez mais difícil, ainda mais se o hospital for minimamente organizado, é muito difícil. Né? André, você está feliz em ser ortopedista? Ser especialidade que você queria? Eu acho que eu não errei na mão, não. Você decidiu ser ortopedista quando? Acho que no 3º ou 4º ano de faculdade. Então, antes de passar pela matéria. Quando eu estava no processo de passar pela matéria. A matéria acho que no 8º período. No 8º período, Que era oftalmo, mas aí você já começava a dar plantão em emergência, aí você via, foi nesse processo. Quando eu fiz a matéria na faculdade, que é muito curtinho, eu já sabia que eu ia ser ortopedista. Já tinha essa intenção. Você juntou lá com os professores, teu mentor foi o Jean-Claude? Não, o Claude, na época, ele já não estava na ortopedia quando eu estava. Porque isso aí, às vezes, o cara está fazendo doutorado e oscila. O meu grande mentor foi um médico do fundão chamado Rodrigo Mota, que era quem tratava lá essas coisas congênitas. É isso aí. Legal. André, eu adorei estar aqui conversando com você. Espero tê-lo aqui outras vezes no nosso podcast, no Amigóvski, podcast do Edmilson Migovski. A gente faz, como você sabe, no Correio da Manhã, no YouTube Correio da Manhã, no YouTube Edmilson Migovski, e também na TV Correio da Manhã, que passa na região serrana. Quer dar uma mensagem final, meu caro André? Não, eu queria agradecer, eu estou mais que à disposição, acho muito legal esse tipo de conversa, as pessoas crescem com isso. Com certeza. Estou aqui para isso. Tá bom, André, muito obrigado então, até um próximo encontro com vocês. Espero que vocês tenham gostado, por favor, compartilhe esse vídeo, informações de qualidade sim servem para salvar vidas, e que você se inscreva no nosso canal e compartilhe essa informação, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente, até um próximo encontro com vocês.